bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pela companhia de sempre aí. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas modalidades previdenciárias, aposentadorias, tempo de contribuição, por idade também. Nós tivemos uma emenda constitucional, a gente vai falar um pouquinho das regras, que é importante. Quando a gente fala, na verdade, aqui de uma evolução das pessoas que já estão aposentadas, já receberam seus benefícios, elas percebem que hoje é muito diferente também do que antigamente, né? Aquela pessoa falava assim, eu vou fazer uma revisão, eu vou ganhar aposentadoria, vou fazer uma revisão. Existem muitas leis que mudaram e que não permitem mais que a pessoa faça a revisão de forma aleatória ou só pelo simples fato de ter defasado o seu salário, né? Não estar, na verdade, recompondo o valor presente. Por isso que é importante, e hoje se fala muito sobre a escolha da melhor média contributiva. Qual é o benefício que vai trazer para você a melhor retorno financeiro? E isso acontece lá no começo, quando você começa a trabalhar, né? A gente está repetindo essa situação, essa frase, porque é feito por uma média contributiva. Falando um pouquinho da anterior emenda constitucional que a gente tem em 103 de 2019, que é um marco bem importante de 2019, existiam outras regras que falavam sobre média contributiva dos últimos 3 anos. Então a pessoa pagava sobre o teto, por exemplo, nos últimos 3 anos e podia ter uma média contributiva talvez favorável. Nessa ideia nova, nessa nova regra, nessa nova composição, não existe mais isso. Você tem que ter uma média contributiva boa, ou seja, desde o seu primeiro emprego até o seu último emprego, as suas contribuições, o valor que você paga de INSS ou até mesmo por um serviço público, é muito importante reter o valor da sua renda, para que esta renda seja feita uma média e ao final da sua carreira, quando você cumprir os requisitos, né, 30, 35 anos, 40 anos, e a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, você consiga ter um aproveitamento próximo do 100% desta média. É o que a gente fala, porque o objetivo hoje das pessoas é, vou me aposentar. Isso era anterior à renda, a emenda constitucional. Agora vou me aposentar com qual valor? Essa é a pergunta mais importante. Porque se a gente não faz esse cálculo da média, chega lá no final, o valor é muito próximo do salário mínimo e a pessoa não consegue chegar num valor de renda favorável. Ela precisa sim ter um outro emprego e continuar no mercado de trabalho para poder sustentar a própria família. Isso a gente vê acontecer, inclusive, com muita facilidade, né? Pessoas que já se aposentaram e as pessoas comentam, acabei não procurando orientação para isso, me aposentei como deu, por medo de não conseguir mais me aposentar, mas fiquei com um salário muito baixo, perto do que eu ganhava, e vou ter que voltar para o mercado de trabalho. E a pessoa aí trabalha um monte e fala, mas você já é aposentado. Acontece que a gente vê, né, bastante pessoas, e você já é aposentado, por que você está trabalhando? E realmente, o pessoal fala, me aposentei com um valor muito baixo e a minha família, tenho ainda muitas coisas a pagar, então tive que voltar aí para o mercado de trabalho. Essa é a dificuldade, na verdade, da grande maioria das pessoas, né? E aí a gente percebe que faltou fazer um planejamento. Então a gente comentava aqui um pouquinho antes, né, sobre aquela questão de ter lá os R$100 no bolso ou os R$200 no bolso. Se eu tenho dinheiro, eu vou acabar gastando. Mas se eu tenho uma folha de pagamento, por exemplo, se eu sou empregada em uma empresa e há o desconto do INSS, há o desconto também do imposto de renda, há os descontos, por exemplo, de vínculos de plano de saúde vinculados, ou enfim, outros tipos de descontos, nesse momento você preserva esse valor para o futuro. É uma forma de planejar. Mas é um valor muito alto. Sim, hoje esse dinheiro, talvez ele acaba compondo para você uma renda futura, mas essa é a importância, às vezes, de se avaliar como que eu vou chegar nesse momento. De nada importa eu manter lá 15 anos de vínculo empregatício, ser empregado de uma empresa e depois constituir, às vezes, um MEI, que essa média vai acabar, vai diminuir, porque eu não estou mais recolhendo aquele valor alto que eu recolhia com o vínculo na empresa. Hoje existem essas análises para que você possa migrar de plano, migrar, na verdade, de regime jurídico e buscar, às vezes, um próprio serviço público, que seja no município, que seja no estado, que seja um servidor da própria União Federal, e vários vínculos que você pode procurar, né? Tanto trabalhando com carteira assinada em alguma empresa, ou mesmo o profissional liberal, ou mesmo que a gente diz, né, o contribuinte individual, o antigo autônomo, ou aquele mesmo produtor rural que retorna as lides do campo, mas pode sim recolher sobre valores altos de acordo com a produção, a mercantilização disso. E quando a gente fala nessa melhor renda,
é justamente fazer essa análise. Hoje em dia, o que se busca é que o jovem busque entender o que é previdência social. Ela precisa entender que ela vai precisar dessa renda futura para manutenção da vida dela. E que se ela quiser realmente, talvez, não sofrer tanto, né, não ter tantos vínculos empregatícios e não ter tanta dificuldade financeira futura, ela deve planejar a sua aposentadoria, né, a sua retirada do mercado de trabalho. E essa é uma informação que ela não consegue ser vista em 1 ou 2 anos da aposentadoria. Buscar a melhor média contributiva é algo que se busca em 30, 40 anos de tempo contributivo. Então hoje, quando a gente fala em possibilidades de modalidade, a gente pode falar talvez aí da aposentadoria especial, pós-reforma também, que tem uma média contributiva muito boa, né, que são as aposentadorias vinculadas a fatores de riscos, insalubridades, periculosidades. Homens que já trabalharam por tempo de contribuição, pelo menos aí 40 anos de tempo contributivo, a gente está falando de bastante tempo contributivo, médias boas, né? Então é algo importantíssimo pensar. E mulheres também aí com 35 anos de tempo contributivo. São formas, né, de análise que a gente pode aí trabalhar com médias boas de salários. E é o que a gente ouve falar, eu falando assim por a gente ouvir os nossos ouvintes, por a gente ver como funciona, que a pessoa às vezes fala, mas eu tô pagando muito aqui porque eu ganho tanto, mas tanto é descontado, porque vai diretamente, é uma segurança também, porque a gente não precisa se ir atrás de mandar esse dinheiro, então a gente está trabalhando, o dinheiro já vai automaticamente para lá, e muita gente sai da carteira assinada achando que está fazendo uma boa ação, uma coisa, optou, esse dinheiro então vai vir direto para mim. Mas esse dinheiro que você recebe agora é um dinheiro que você está deixando de ganhar lá na frente. Seria mais ou menos isso, né, doutora? Isso mesmo. Hoje o empregador, ele tem essa obrigação, a gente fala o nome, obrigação acessória, que é cuidar. Veja bem a palavra, cuidar, né? Tipo um pai, uma mãe, que organiza desde o acordar da criança, né? Então, assim, o trabalhador que está vinculado a uma empresa, ele tem um RH, ele tem um recursos humanos, ele tem uma parte tributária, ele tem uma parte contábil que organiza a vida do empregado. Aqui na nossa região a gente tem aí a opção de muitos vínculos empregatícios. Nós temos ainda essa opção, na verdade, de ser cuidado. Temos várias empresas, inclusive, que têm essa função social de organizar a vida previdenciária, né, o retiro, que a gente diz, né, o sossego do nosso trabalhador que durante tantos anos se dedicou àquela empresa. Mas é sempre importante a pessoa pensar de que se ela sair daquele vínculo, se ela trabalhava em alguma empresa, ela precisa recompor isso, ela não pode deixar com que aquela média abaixe e ela não tenha um planejamento futuro. Então, o que a gente coloca hoje como forma importante para conhecimento das pessoas, pessoas com 20, com 30 anos, com 40 anos, é buscar realmente o gov.br, que é um sistema hoje interativo do próprio governo, tem várias informações lá nos sites que a gente vê, dúvidas que a gente pode tirar, procurar sempre informação, claro, redes sociais, a gente tem bastante informações, aquelas pessoas que dão credibilidade a vocês, que vocês buscam confiança, sigam essas pessoas, busquem saber informações corretas, porque hoje é muito diferente de antigamente. Não deixem para o último momento a pessoa tentar pensar em média contributiva. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. E claro, o setor público também, né, falando um pouquinho sobre essas regras do servidor público, nós tivemos algumas emendas constitucionais bem importantes. A emenda constitucional 41, que foi de 2003, que, né, fez um divisor de águas aí da média contributiva, paridades. A emenda constitucional 47 de 2005, a emenda 81 de 2015 e também a emenda constitucional 103 de 2019, que trouxe, na verdade, esse status de igualdade entre necessariamente regras, a gente fala de regras entre a iniciativa privada e o setor público. E por quê? Porque a ideia é que todo mundo tenha a possibilidade de planejar, mas que não seja uma situação díspara, ou seja, o empregado ou a iniciativa privada ganhe sempre muito pouco e o serviço público ganhe muito. A ideia é que a gente traga regras iguais para que agora a gente tenha uma possibilidade de oportunidades para todos, né? Eu acho que a ideia é um pouco essa, falando em previdência social. Então nós temos várias regras, sempre vai ter uma regra
que é melhor para aquele contribuinte, para aquele cidadão, para aquela pessoa. Ninguém tem a mesma média, ninguém tem o mesmo vínculo empregatício a vida inteira. Todo mundo trabalhou em um lugar. Ah, mas o meu amigo trabalhou na mesma empresa que eu. Mas às vezes ele fez uma hora extra, às vezes ele mudou de setor, às vezes ele saiu durante um tempo, ele ficou afastado, né, por conta de incapacidade, que a gente chama do encosto. Tudo isso é colocado em balança na hora da aposentadoria? Tudo isso é analisado. Por isso que nunca, e eu digo isso realmente por experiência, ninguém é igual a ninguém. Cada situação ela tem uma particularidade. São muitas situações próximas, parecidas, sim, né, muitas identidades de relações, mas cada um tem uma vida laborativa, e essa vida laborativa ela cabe para cada um dentro de uma regra específica. Por isso que é importante hoje, sem sombra de dúvidas, a pessoa buscar alguém que traga credibilidade para ela, alguém de confiança, e tem os órgãos públicos aí à disposição, 135, que também é um canal muito bom para sanar as dúvidas, para que ele realmente tenha confiança naquilo que ele vai planejar. Exatamente. Doutora, agora uma pergunta aqui, porque a gente sabe que não são só as pessoas que têm mais tempo de trabalho, as pessoas que já estão entrando, né, naquela fase, já estão ficando mais idosas, que vão se aposentar. Acontece com muitos casos, inclusive amigos conhecidos tiveram algum problema no trabalho ou um problema de saúde muito grave, precisaram fazer, né, a aposentadoria ou se aposentar antes do tempo. Se nesse tempo que ele esteve trabalhando, 20, 15 anos, ele teve uma boa média, ele consegue mesmo novo, com algum problema de saúde, se aposentar com uma média boa? Sim, existem alguns temas bem importantes que são os benefícios por incapacidade, né? Isso. Justamente trazendo um pouquinho sobre essas regras de remuneração. Porque ao final, todo mundo quer realmente receber uma média boa, todo mundo quer realmente buscar o melhor benefício. Ninguém quer chegar no final da sua vida e perceber que trabalhou durante tanto tempo e não tem uma média que possa pelo menos sobreviver. A gente não está falando nem em viver bem, a gente está falando em sobrevivência, né? Sim, existe a possibilidade de se fazer médias e buscar melhor suporte para essas pessoas. Existem leis bem importantes de inclusão social. Uma lei que para mim foi um divisor de águas, é muito importante, a Lei Complementar 142 de 2013, que fala sobre aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, né? E também a aposentadoria por idade para essa pessoa, ou mesmo essas questões de incapacidade, as pessoas que não têm possibilidade de trabalhar naquele momento, que podem às vezes pedir um afastamento temporário, depois retorna ao mercado de trabalho, se for possível. Também, né? É feita essa média dentro do que a pessoa já trabalhou Também, até aquela etapa da vida? Exatamente, são feitas sempre médias contributivas, por isso da importância da manutenção dela. Quando a gente fala em previdência, a gente fala em regime contributivo, o que eu pago para aquele rendimento futuro servir para mim. Então, por isso que para cada pessoa depende daquele valor pago, né? Então, se você deixa de recolher no mês, se você paga em atraso, às vezes aquela média não vai contribuir, ele está lá em pendências do sistema. Então, aquele mês eu não contribuí, então eu perdi a carência, não estou mais segurada. É como se fosse um seguro de carro. Eu posso bater meu carro no momento em que aquele seguro não foi renovado. Então, isso acontece. Os riscos que a gente corre às vezes. Isso, a Previdência Social está num dos braços constitucionais da Seguridade Social. Então, eu estou sendo assegurada, eu estou sendo cuidada pelo Estado. Então, o Estado ele quer que você seja assegurado, mas ele quer que você traga para ele também essa oportunidade de trabalhar com a renda dele. E hoje, realmente, é muito complexo, é muito difícil, as pessoas às vezes, né, não têm todas as informações. E nós, que estamos aqui, advogados, colegas que estamos aqui, nós estudamos isso justamente para trazer a melhor situação possível para os segurados, né? Então, a importância de ele buscar alguém da confiança dele para buscar esse respaldo também. Tanto que a gente vê as pessoas que têm essa ajuda, que conseguem realmente se aposentar com mais facilidade, né? Lá no Paraná, por exemplo, quando tem muitas pessoas mais de idade, quando tem algum neto que entende um pouquinho mais, pode procurar na internet ou procurar algum advogado de confiança da família, alguém que você confie, que você sabe que vai dar aquela orientação boa para você. Essas pessoas realmente conseguem ter um êxito bem melhor do que aquelas que vieram do interior e às vezes não tem um filho, uma filha com acesso à internet, um acesso de procurar. Às vezes é um pouquinho de você ter uma orientação boa, procurar onde é que você vai, né? Isso faz diferença. Não, exatamente. A gente percebe que a internet, né, a partir do momento que ela existiu na nossa vida, o
quanto ela mudou, né? O quanto essas coisas... E a pandemia trouxe, então, uma realidade muito diferente. A pessoa precisou aprender a entrar ali e acessar. Não existiam serviços essenciais mais abertos ao público, então você tinha que entrar no sistema. Hoje todo mundo, pelo menos, tem o WhatsApp, né? Sim. O WhatsApp hoje virou uma ferramenta de contato, cuidado com os golpes, cuidado com essas informações, mas é uma ferramenta de trabalho. E aí a importância de se ter pelo menos o acesso e buscar realmente alguém da família, confiança, credibilidade nas pessoas que estão próximas a você, e sempre buscar alguém que tenha técnica, que saiba falar, que saiba entender um pouco daqui, caso aconteça, né, de não existir assim uma explicação muito lógica para aquela situação, fiz algum procedimento equivocado, não tenho certeza do que estou fazendo, procure alguém de confiança, busque, é sempre importante, mas a tecnologia está justamente aí e eu volto a refrisar aqui que a gente está falando das pessoas mais jovens, né? A gente está falando dos aposentados, né? Eles estão aí no nosso dia a dia, são pessoas que merecem todo o nosso amor, nosso carinho, mas a importância hoje que a gente fala, Andressa, é do planejamento. São as pessoas mais jovens que devem olhar, sim, para a sua previdência, para o seu seguro social futuro. Olha, gente, quanta informação e um pouquinho tempo de conversa. E a gente teria, falando de previdência, falando de organização, de se preparar para isso, a gente teria a tarde toda aqui com muitas informações, né? Tem muito conteúdo, tem muita coisa para repassar, só para vocês terem uma ideia do quanto é importante você procurar informação para que você se dê melhor ainda, né, que esteja êxito aí em tudo que você vai fazer, falando também, recuperando ali o que a gente falou, que não são só os idosos que precisam em alguma parte da vida se aposentar, então é bom a gente estar por dentro de tudo, né? A gente pode até falar, agora eu lembrei de várias situações, lá de maternidade, né, as mamães jovens aí, quando precisam de uma certo afastamento do trabalho para poder realmente ter os seus bebês com tranquilidade, fazer a parte de amamentação, o pessoal que está na questão da reabilitação profissional, né, sofrem algum tipo de acidente, precisam às vezes se afastar de um certo momento e buscar se reabilitar, porque para aquela atividade às vezes ela também já não consegue mais, mas ela é produtiva, ela pode se reenquadrar. Então tem várias frentes de trabalho que é do seguro social e que a gente pode trabalhar, e a gente até pode falar aqui também em algum outro momento. Com certeza, de vocês, agradecendo a cada um da Lázares e Lázares Advogados. Doutora, muito obrigada. Obrigada, até breve. Tchau, tchau.